Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a primeira das aulas do Matemática do Arrase no Enem. Nosso novo trabalho para você que vai fazer o Enem, para você que quer terminar o seu estudo de ensino médio, para você que quer conquistar uma vaga no vestibular, uma bolsa no FIES. Nosso trabalho do Arrase no Enem. Eu sou o professor Carlos Coruja e vou estar aqui com vocês discutindo o que aconteceu nos últimos anos, as últimas questões, o que mais cai no Enem, o que mais é pedido, para que a gente fique preparado com isso, tá ok? Vamos dar uma passadinha lá para nossa tabletinha. Então tá lá, matemática, vamos ver o que aconteceu. Vamos contar para vocês umas historinhas aqui para ficar bem bacaninha. Então assim, como é a prova do Enem, pessoal? O que é a prova do Enem? A prova do Enem é uma prova que mudou desde 98 até hoje, a gente vai acompanhar isso. É uma prova que no começo servia para verificar o conhecimento dos alunos do ensino médio e hoje serve para o acesso de várias universidades. A prova foi alternando no caminho e é isso que a gente vai fazer. A gente vai resolver questões, ver as matérias mais cobradas desde a primeira prova até a última para que você verifique, para que você comece a acostumar com isso, para que você entenda esse funcionamento, ok? O que mais lá? Pô, posso chutar no Enem? Mas o que é isso, professor? Posso chutar? Pode, sim. A gente vai comentar geral com vocês. Como eu disse para vocês, é difícil você ter um curso que você aprenda toda a matemática. O nosso curso é voltado para o Enem, então ninguém aqui vai ensinar a matemática toda. A gente vai ensinar para vocês algumas dicas, alguns macetes, algumas ideias do que é o Enem. E assim, uma das coisas que acontece no Enem é de ter o tal do TRI, da teoria de resposta ao item. Como a gente, mesmo entre a equipe, a gente comenta, é muito mais fácil você conseguir gabaritar uma prova de redação, por exemplo, do que uma prova objetiva. Por quê? Porque uma questão que você tenha errado antes pode tirar nota de uma outra questão que você acertou depois. Nossa, é assim, professor? Às vezes duas pessoas que acertaram o mesmo número de questões têm notas totalmente diferentes. Por quê? Nós vamos conversar em breve, nós temos várias habilidades e competências na prova do Enem. E isso a gente vai discutir com você, ok? Vamos dar mais uma olhadinha. Como vai acontecer o curso? Como acontecerá o curso? Então, gente, o curso vai ser assim. Nós resolvemos com vocês e damos as ideias desde o primeiro Enem, de 1998. Você vai verificar toda a diferença que teve até os nossos dias. E nas últimas aulas, nós vamos discutir as últimas provas. A prova de 2013, a prova de 2014. Por que é interessante fazer as provas anteriores? Normalmente no Brasil se copiam muitas questões. Então assim, quase sempre as questões não são novas. As ideias são anteriores. E é muito difícil que se repita uma questão que acabou de cair. É muito mais fácil que você tenha questões dos primeiros Enems, ok? Então assim, é bom no último você ter uma ideia de como está acontecendo, como mudou, algumas dicas diferentes ali, você vai perceber durante o curso. Mas a ideia de fazer a partir do primeiro Enem é muito melhor para você, para nós, e vão te dar um embasamento muito bom para fazer a prova, ok? Vamos ver o que acontece lá então. Tá lá, vamos para a próxima telinha. Isso é o que a gente vai ver na primeira aula. Você está escutando só a minha vozinha porque eu vou ler e já converso com vocês. Primeira aula, nós temos razão, porcentagem, regra de 3 e proporção. Esses foram alguns dos itens que mais apareceram nas provas do Enem. Então assim, em todas as provas, durante todos os anos, desde 98, essas questões estavam lá, ok? É com isso que a gente vai trabalhar. Mas, professor, o que é isso? O que é razão? Então assim, só uma lembrança. Vamos para a telinha lá. O que é razão? Razão é uma divisãozinha, um quociente lá, vamos lá. Um número no numerador e um número no denominador. Existem propriedades para isso. O que é porcentagem? Porcentagem é uma outra razão, só que o denominador é 100. O que é a regrinha de 3, professor? Eu lembro da escola, mas faz tempo que eu não faço. A regrinha de 3 é uma igualdade entre duas razões que normalmente você resolve para encontrar uma terceira que você não conhece, um terceiro valor que você não conhece. E a gente resolve isso aqui multiplicando os meios pelos extremos. Ah, professor, é muita coisa de teoria, eu sei, a gente vai ver daqui a pouco, não se preocupe. O que mais? Proporção. Proporção é isso aqui, a igualdadezinha entre duas frações. Está dentro da regrinha de 3. Então, esses são os primeiros conteúdos que você mais vai ver, ok? Então, povo, ó, tranquilinho, vamos lá, vamos pensar nas questões, vamos ver como é que nós fizemos as questões e vamos aprender do que é o Enem, ok? Vamos lá, primeira questãozinha. Vamos ver se eu coloquei a data. Sim, Enem de 2003, dentro dessas matérias que a gente falou. Visando adotar um sistema de reutilização de água, uma indústria testou 5 sistemas com diferentes fluxos de entrada de água suja e fluxos de saída de água purificada. Pessoal,
como toda a prova do Enem, você tem muito do teu texto que não tem absolutamente nada de informação para cálculo, nada de informação para resolução. É um texto bonito, às vezes você aprende alguma coisa, mas foque no entendimento do texto antes de começar a fazer. Dá uma olhada, você pegou lá o teu textozinho e está assim, ó. Deixa eu marcar o realce aqui. Tá, ó, entrada de água suja, saída de água. É a única coisa que você tem de importante nisso. Pode ver que não tem mais cálculo. Não faça aquilo que o pessoal faz, de ficar marcando tudo isso e depois você ficar sofrendo. Ah, professor, tem uns 5 aqui, então isso aqui quer dizer que tem cálculo depois. Acalme, dê uma olhadinha antes, ok? Vamos dar uma olhada lá na nossa canetinha e vamos voltar para cá. Ok, vamos para a próxima tela. Vamos ver como é que continua esse nosso exercício. Olha que bonitinho, então ele colocou uma tabela aí, e essa tabela está assim, fluxo de entrada e saída, entrada de água suja, fluxo de saída. Olha lá, fluxo de entrada, fluxo de saída. Sistema 1, 2, 3, 4 e 5 em números romanos lá em cima. Olha que bonitinho teu primeiro sistema. Entram 45 litros de água suja. Por que suja? Está em cima, está na tabela lá. E saem 15 litros de água purificada. Bonito, bonito. Sistema 2. Entram 40 de água suja e 10 de água purificada saem. Sistema 3. Entram 40 de água suja e saem 5 litros de água purificada. Sistema 4. 20 de água suja e saem 10. Sistema 5, 20 de água suja e saem 5 litros de água purificada. Ok? Próxima telinha. E aí vem a parte que me interessa. Supondo que o custo por litro de água purificada seja o mesmo. Então assim, pessoal, esse exercício podia ficar muito mais complicado se ele fosse colocar aqui em cada um dos sistemas o custo de água era diferente. Mas não é isso que ele quer. O custo é o mesmo, então esqueça isso. Vamos para o exercício. Então tá, supondo que o custo por litro de água purificada seja o mesmo, obtém-se maior eficiência na purificação por meio do sistema. Ah, legal, ó, a prova é de matemática, mas aqui tem um negócio bem bacana, povo. Ó, aqui ele colocou uma coisa que normalmente o pessoal erra. O que é maior eficiência? Então assim, cuidado com esses termos de matemática. Ele falou assim, ah, professor, maior, o resultado tem que ser maior. Ele falou que aquilo ali tem um fluxo de entrada, fluxo de saída, você está falando de razão e proporção, eu calculo essa divisão ali, o que der maior está valendo. Não sei, vamos tentar analisar isso, entende? Nem sempre tem a ver com o português assim diretamente. Então vamos dar uma olhada nos nossos sisteminhas lá de novo, ok? Vamos voltar para cá. Na tela anterior tinha os teus sistemas. Vamos tentar entender isso daqui. Olha que bonitinho. O teu sistema primeiro está assim, 45, vamos lá, canetinha, isto, tá lá. Se você tem 45 litros de água suja que entra e você tem 15 de água limpa, faça essa razãozinha. Essa razãozinha é 3 para 1. O que significa isso? Que cada 3 litros de água suja rende 1 litro de água limpa. Ah, professor, é isso daí então. Então o número não tem que ser maior. Não, cuidado com isso. O número não tem que ser maior. Você quer ver um sistema pior? Imagine assim, se eu tivesse um sistema perfeito, se entrasse 1 litro de água suja, sairia 1 litro de água limpa. Esse seria um sistema perfeito, seria maravilhoso. Não é o que acontece aqui. A cada 2 de água suja, você acaba perdendo 1 por causa da sujeira e só sai 1, ok? Então assim, quanto menor for esse resultado, melhor é o teu sistema. Então cuidado com essas palavrinhas. Não olhe para aquilo ali como assim, ah, ele falou maior, eu vou dividir o que deu o maior resultado, é o que está certo. Não é isso que eles querem, ok? Vamos dar uma olhada nos outros sistemas, olha. Então assim, nosso sistema 2, ele já tem 40 litros para 10, está aqui. Ou seja, a cada 4 de água suja, sai 1 de água limpa. Então assim, esse já é ruim, o primeiro é melhor. O próximo, sistema 3, 40 sobre 5, a cada 40 de água suja, saem 5 de água limpa. Nossa, professor, mas assim aí é 8 para 1. Se você simplificar, dá 8 para 1. A cada 8 litros de água suja, sai 1. Horroroso. Dá uma olhada no sistema 4 aqui. A cada 20 saem 10. Simplifique lá, divida por 10, numerador e denominador. A cada 2 sai 1. Nossa, professor, esse é bacana. Esse é bem legal. Então assim, cada 2 litros que entram de água suja, você perde 1, mas o outro você transforma em água limpa. Então esse aqui já é melhor do que o teu sistema número 1. E por último lá, a cada 20 saem 5 e se você simplificar vai dar 4 por 1, ou seja, também é ruim. O melhor sistema é o sistema 4. Então assim,
um cálculo simples, como a maioria das vezes você tem numa questão do Enem. Dificuldade talvez na interpretação, ok? E é isso que a gente vai fazer durante todo o tempo. Divisão, uma divisão simples, uma razãozinha, ok? Vamos lá. Então assim, nas tuas respostinhas, vamos lá. Supondo que o custo por litro seja, obtém-se a maior eficiência por meio do sistema 4. Por quê? A cada 2 litros de água suja, ele consegue transformar isso aqui em 1 litro de água limpa. Que legal, professor. Então, questãozinha bacaninha, todo mundo feliz, ok? Beleza? Vamos para a próxima, vamos ver que nos outros Enems foi cobrado a respeito dessa matéria. Vamos lá. Então assim, tá lá a tua questão, só para você verificar. 4. Porcentagem, pô, vamos comentar com vocês o que é porcentagem. Muitas vezes você vai fazer compra em algum lugar, eles te dão um desconto, ou você percebe que você está pagando alguma coisa atrasada, eles têm um aumento no preço. Muita gente sofre na hora de fazer esses cálculos. Por exemplo, você vai em algum lugar, tem uma certa peça de roupa, por exemplo, que você quer comprar, custa R$80. A pessoa te dá 25% de desconto. Normalmente até as vendedoras fazem isso. Ela vai lá na calculadora e coloca 25%, calcula quanto é 25% do valor, e após esse cálculo, ela pega o valor, que era os R$80 que eu falei, e diminui os 25%. Então assim, as pessoas normalmente não sabem calcular essa porcentagem direto. Elas têm que calcular sobre o total e depois diminuir esse valor. A gente vai tentar fazer isso de um outro jeito, que vai inclusive salvar a sua vida. Vamos lá, ó. Então olha que bonitinho. O que significa isso? Bom, porcentagem eu já tinha falado para vocês. É uma razão, e nessa razão o denominador, a parte de baixo da fração, é 100. Imagine que você vai em algum lugar e você tem que pagar, por exemplo, uma conta atrasada e você tem um aumento do valor. Povo, é simples. O que você vai pagar em qualquer coisa é sempre 100%. O teu produto inteiro é sempre 100%. Ah, professor, mas quando você está fazendo exercício lá, às vezes eu não sei quanto custa o produto, ele diz que o produto vale X. Sim, X é a mesma coisa que um X, que é a mesma coisa que 100% de X. Então, assim, o valor total de alguma coisa é sempre 100%, ok? Agora imagine o seguinte, você teve um aumento nesse valor. Você vai pagar uma conta atrasada e alguém pagou com 10% de aumento. Então, assim, se tem 100% desse valor, com mais 10% desse valor, ok? Isso vai te dar 110%. Se você fizer a divisão, lembrando que 2 casinhas no denominador significa que a tua vírgula vai andar da direita para a esquerda, 2 casinhas. Então, na verdade, eu tenho 1,1. Professor, o que é esse 1,1? Então, voltando. Pessoal, 100% eu já tinha comentado com vocês, é sempre uma coisa inteira, é este valor total, ok? Então, sempre que você tiver um aumento, esse valor vai passar de 1 alguma coisa. Aquele vírgula 1 significa vírgula 10 centésimos, que é o 10%, ok? Então, assim, para você não fazer 2 cálculos no exercício de porcentagem, transforme nisso. Então, teve aumento, é sempre acima de 100%, é sempre 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, se for muito grande o aumento. Então, assim, 100% é o total, aumentou, vai passar de 100%, ok? Vamos dar uma olhada no que acontece aqui embaixo. Na segunda aqui, aumento de 20%, então você tem 100%, mais 20% de aumento, na verdade você vai ter 120%. E esse 120% você pode escrever 1,2. Quando for fazer exercício com 1,2 é muito mais fácil. Da mesma maneira, 37%. Você tem a coisa inteira que é 100%. Mais 37,5%, porque esse símbolozinho significa sobre 100, você vai ter 137,5%. Se você andar 2 casas, 1,375. Tudo que está aqui após a vírgula é a porcentagem de aumento. Tudo que passou de 1 é a porcentagem de aumento. Ok? É facinho, você vai ver nos cálculos ali, vai salvar a sua vida, eu garanto. Hein? Vamos dar uma olhada lá. E se não fosse aumento? E se tivesse um desconto? Da mesma maneira. Só que assim, o valor total de uma coisa é 100%. Se eu tenho um desconto de 10%, essa coisa vai virar 90%, andando 2 casas da direita para a esquerda, 0,90. Para que isso, professor? Já te explico. Lembra a história da nossa mocinha que vende a calça a R$80 ali? Eu falei 25% de desconto. Pensa assim, o valor da calça é 100%. Se você desconta 25%, então na verdade você vai fazer um cálculo de 75%. É direto. Você vai na calculadora,
coloca 80 vezes 75% e você já tem o resultado final. Não precisa calcular os 25% e depois diminuir do total, ok? Vamos lá de novo para a nossa telinha. Então assim, mesma coisa isso aqui, ó. 100% é o total. Se eu tenho um desconto de 20%, na verdade me sobram 80, que pode ser escrito como 0,80. Lembra que eu falei para vocês? Tudo que tem um aumento vai passar de 1. E tudo que tem um desconto vai ficar abaixo de 1, ok? Mesma coisa aqui. Ah, professor, agora complicou, né? Porque, olha lá, 37,5%. Tem problema, 100% menos 37,5% vai dar 62,5%. Quando você dá duas casinhas, vai ficar assim, 0,625. É menor do que 1? É, então teve desconto, ok? Então assim, só para lembrar, teve aumento, é 1, alguma coisa, teve desconto, é abaixo de 1, 0, alguma coisa, ok? Vamos para lá, vamos ver onde você vai usar isso no teu Enem. Na verdade não é no teu Enem, coloquei aqui uma proposta para você ver aqui, ó. Olha que bonitinho, isso daqui é uma coisa que cai bastante, que muitas vezes está no teu concurso e você não sabe fazer. Aliás, em caso de emergência, normalmente as pessoas que sofrem com porcentagem e não conseguem montar uma boa equação, não conseguem colocar todos os dados no exercício, usam um apelozinho. Pegam o total como se fosse 100, porque daí cada unidade é 1%. Não tem problema nenhum. Lembre-se que você tem que fazer o máximo de questões possível. Então assim, se você tiver alguma dúvida em relação ao que a gente está fazendo hoje, use o máximo como 100. É mais fácil, ok? Mas vamos lá. Então tá assim, o nosso probleminha proposto por este que vos fala. Alguém deu um desconto de 20% sobre um produto. Após isso, se arrependeu e resolveu aumentar este novo valor, ou seja, aquele que já estava com desconto, em 20%. O que aconteceu com o novo valor em função do antigo? Então, pessoal, isso já caiu no Enem várias vezes, porque assim, no pensamento de quem não acompanha muito matemática, de quem não gosta de matemática, de quem tem problemas com o raciocínio lógico, quando você aumenta uma coisa em uma porcentagem e diminui na mesma porcentagem, parece que ficou igual. Já caiu desse jeito e falou assim, o que acontece com o novo valor? É igual? Aumentou tanto? Baixou tanto? Vamos dar uma olhadinha no que acontece lá então. Olha aqui, povo. Então assim, se eu falei para vocês, dá um desconto de 20%, então na verdade eu posso dizer o seguinte, que o meu novo valor ficou só 80%. 80% de quanto? De X mesmo, não tem problema você colocar o valor. Aliás, uma outra coisa que cai bem aqui, para ajudar alguns cálculos, sempre que em qualquer exercício ele fala assim para você, calcule 20% de alguma coisa, é 20% vezes alguma coisa. Calcule 70% de alguma coisa, é 70 sobre 100 vezes alguma coisa. Cálculos em matemática que pedem para calcular uma porcentagem deste, daquilo, daquele outro, são sempre multiplicações. Então assim, 28% de 1000 é 28% vezes 1000, ok? Voltemos. Alguém deu um desconto de 20%. Se deu um desconto de 20%, só sobrou 80%. É isso que acontece. Depois se arrependeu e resolveu aumentar esse novo valor em 20%. Se ele resolveu aumentar o valor, então assim, 80% era o 100%, que a gente já tinha falado, menos 20. Se ele resolveu aumentar, é o 100 mais o quê? Mais o 20. Então, na verdade, você tem que esse novo valor é 120%. Tá, e daí, professor? Como eu estou calculando uma porcentagem de um outro valor, isso aqui é multiplicação. Olha o tamanho da bolinha. Daí, simplifica essas coisas. Um zero de cima com um de baixo, um de cima com um de baixo. Se você multiplicar os numeradores, vai ficar assim, 96. Se você multiplicar os denominadores, 100. Então dá uma olhada lá. Deixa eu pagar alguns cálculos aqui para ficar mais bonitinha a sua telinha. Fica menos bagunçado e tal. Tá aí. 96%. O que significa isso? Que após alguém ter dado um aumento de 20% e depois um desconto, no caso ao contrário, um desconto de 20% e depois um aumento, essa coisa não voltou mais a 100%. Nossa, professor, o que é isso? Então, assim, se alguém teve a feliz ideia de baixar alguma coisa e depois subir exatamente na mesma porcentagem, acabou perdendo. Não, quando você calcula 20% sobre 100, é um valor maior do que 20% sobre 80. Quando você calcula uma porcentagem de um valor menor,
é muito mais difícil de você voltar naquele anterior, ok? Então assim, aumentos e diminuições que são iguais valores não vão retornar no mesmo número, ok? No caso ali voltou em 96%. O que significa isso? Significa o seguinte: se tem 100% e voltou em 96%, depois dessa brincadeirinha, ele perdeu 4%, ok? Vamos dar uma olhada na nossa próxima telinha. Então, isso é o que apareceu no seu Enem, Enem de 2001. Ah, professor, mas sim, as questões são antigas. De novo, já frisei no começo, a ideia de fazer questões antigas, que essa tem muito mais chance de repetir. Nas últimas aulas nós veremos as mais novas e o que foi cobrado ultimamente. Teve um pouco de mudança? Teve, mas a gente vai comentar, ok? Vamos lá. Enem 2001. Em um colégio, 40% da arrecadação das mensalidades correspondem ao pagamento dos salários dos seus professores. A metade dos alunos desse colégio é de estudantes carentes. Então assim, para quem gosta de ficar fazendo cálculo, tá lá, metade, 50%, estudante carente, que pagam mensalidades reduzidas. Ah, professor, quantas mensalidades reduzidas? Não sei. Então, lá, 40% vai para a folha de pagamento dos salários dos professores e 50% dos alunos são carentes. Vamos para a próxima. O diretor propôs um aumento de 5% nas mensalidades. Então, assim, ele resolveu aumentar em 5% as mensalidades e olha para quê? O diretor bondoso, que era um desses para mim. Nas mensalidades de todos os alunos para cobrir os gastos gerados por um reajuste de 5% na folha de pagamento dos professores. Então, assim, vamos de novo, aquela história que eu falei para vocês. Você chega no começo do ano, vai fazer a matrícula, o diretor fala assim, ó, os professores vão ter 5% de aumento, eu vou aumentar a mensalidade de vocês em 5%. Aparentemente justo, eles vão ter 5%, você vai ter 5%, ok? Vamos voltar para a telinha. Daí, próxima telinha. A Associação de Pais e Mestres concorda com o aumento nas mensalidades, mas não o índice proposto. Opa, peraí. Então assim, às vezes já pode te dar alguma dica isso, hein? Não concorda com o índice proposto. Vamos ver se vale a pena ler as questõezinhas? Vamos lá. Pode-se afirmar que o diretor fez um cálculo incorreto. Pode ser. E o reajuste proposto nas mensalidades não é suficiente para cobrir os gastos. Povo, agora vamos brincar de analista de Enem. Do fundo do coração, você acha que se alguém colocasse um aumento e esse aumento não fosse suficiente para a empresa, os pais iam se reunir e falar assim, não, queremos que o aumento seja maior? Não sei, eu acho que não é legal marcar essa. Vamos para frente lá. Daí, B, o diretor fez os cálculos corretamente e o ajuste nas mensalidades que ele propõe cobrirá exatamente os gastos adicionais. Voltemos lá. Lembra que eu falei que tem teoria de resposta ao item que não é legal chutar? Chute pode acontecer, se você não sabe fazer, chute, mas ele já disse que eles não concordam com os cálculos do diretor. Está lá, está no texto, você leu o texto. Eu não sei se o teu jeito de ler o texto é mais calmo, é mais rápido, mas você leu o texto, falou que os cálculos foram feitos corretamente, mas não está batendo ali. Então assim, se não está batendo, a alternativa diz que cobriu exatamente os custos. Se você marcar esse, significa que você não está interpretando o texto, ok? Vamos para lá. Então assim, esse cara aqui já se excluiu. Letra C. A associação está correta em não concordar com o índice proposto pelo diretor, pois a arrecadação adicional baseada nesse índice superaria em muito os gastos adicionais. Não sei, elas não concordaram, pode ser esse o motivo. D. A associação, ao recusar o índice proposto pelo diretor, não levou em conta o fato dos alunos carentes pagarem mensalidades reduzidas. Também pode ser, eu acho que assim, muitas vezes você vai marcar a questão errada no Enem e vai ter pontuação. Por quê? Porque após a prova é feito um levantamento de quantos marcaram aquilo. Essa aqui, na época, foi uma questão que teve muita resposta e vocês vão perceber por que daqui a pouquinho, tá ok? Vamos lá. Letra E. O diretor deveria ter proposto um reajuste maior nas mensalidades, baseado no fato de que a metade dos alunos paga mensalidade reduzida. Também pode ser, ok? Mas vamos lá, vamos para a matemática mesmo. Olha que eu deixei uma telinha. Opa, não posso mostrar isso para vocês. Então assim, povo, de verdade, o que ele falou ali é assim, os professores tiveram 5% de aumento. Só isso, é exatamente isso, os professores tiveram 5% de aumento. Então assim, só para comentar com vocês, lembram que eu fiz com vocês a história do desconto ali? Se os professores recebessem todo o valor que entra no colégio, se todo o valor das mensalidades
que entram no colégio fosse pago para os professores, se o valor deles aumentou em 5%, a mensalidade subiu em 5%, estaria certíssimo, ok? O problema é que não é todo. Então assim, vamos lá. De verdade, eles ganham 5% só sobre a parte que lhes é devida, que é 40%. Então dá uma olhada lá, eles acabam ganhando 5% desses 40%. Ah, professor, mas ali tem um monte de confusão sobre aluno carente, aluno não carente. Não interessa, eu não sei quanto cada um paga. Eu só sei que de toda a arrecadação do colégio, os professores ganham apenas 5%. Se você fizer a simplificação disso aqui, isso aqui vai dar 20 dividido por 1 de baixo, vai ficar assim. Então vamos lá. Isso aqui vai dar 20, eu já acabei cortando um zero de cima com um de baixo. 2 sobre 100. Você vai acabar descobrindo que os professores deveriam ter, ou as mensalidades deveriam ter um aumento só de 2%. Ah, safado! Então assim, povo, imagine o seguinte, se os professores ganhassem metade de tudo que é arrecadado no colégio. Se você desse metade de tudo que foi aumentado, pagaria. Então assim, se o aumento foi 5%, 2,5% seria para eles. Como é um pouquinho abaixo da metade, entenderam? Entenderam o cálculo? Foi fácil? Foi mais fácil escrever naquela fórmula? Então assim, primeiro que é a multiplicação, é D. Então assim, 40% e 5% daquilo ali. Quando você calcular, fica bem tranquilo de ver. Eles precisariam de um aumento no total do valor de apenas 2%. Quando que foi proposto, foi 5%, ok? Vamos dar uma olhadinha lá para conferir a nossa tabelinha. Ok? Então tá lá. A associação está correta em não concordar com o índice proposto pelo diretor, pois a arrecadação adicional baseada nesse índice superaria em muito. Sim, você precisaria ser 2% e não em 5%. Queria fazer um caixinha com o pessoal. É isso aí, ok? Então assim, mais um rapidinho para vocês darem uma olhadinha aqui. Em março de 2010, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, reajustou os valores das bolsas de estudos concedidas aos alunos de iniciação científica que passaram a receber R$ 360 mensais com um aumento de 20%. Ah, professor, o que quer dizer isso? Lembra que a gente comentou agora há pouco? Se você tem um aumento de 20%, ela era 100%. Aumentou em 20%, então, de repente, essa nova bolsa aqui, que é R$ 360, é 1,2 da bolsa anterior. Por que 1,2? 100% mais 20%, ok? O que mais? O órgão, na época, concedia 29 mil bolsas. E esse número aumentou em 48. O que significa isso? 29 mil bolsas vezes 1,48. Por que 1,48? Porque você tem 100% e teve um aumento de 48%, que vira 148% e que acaba virando 1,48. Ah, legal. Caso a CNPq decidisse não aumentar o valor de bolsas, utilizando o montante destinado a tal aumento para incrementar ainda mais o número de bolsas, qual seria aproximadamente o número de bolsas que poderiam ser oferecidas a mais em 2010? Então assim, povo, tá lá, se ele aumentou em 20% e agora é 360, a bolsa anterior era 300. Isso o pessoal não vai sofrer, tá ok? Que mais? Se você tem 29 mil bolsas e aumentou em 48%, hoje o número de bolsas é 42.920. E agora? Agora é o seguinte, como é que eu vou saber quantas bolsas eu poderia dar se não tivesse aumentado? É o seguinte, esse é o total de valor pago. Se eu tenho 42 mil pessoas recebendo 360, eu vou descobrir o valor total. Se você dividir pela bolsa antiga, você vai descobrir quantas pessoas poderiam estar recebendo essa bolsa se o valor fosse antigo. Então, hoje, eu tenho 42 mil, se fosse 300, eu teria 51 mil, ok? Fazendo a diferença, 22.504. Então assim, professor, você passou rapidinho. Eu sei, mas vocês têm o recurso de voltar. É só para comentar uma coisa com vocês. Os cálculos desse exercício são tranquilos. Mas nesse exercício o Enem fez uma coisa que não é muito normal. Tem acontecido, mas não é muito normal. Tinha uma pegadinha no cálculo, ok? Quando nós chegamos aqui em 51.504, dá uma olhada na tela. Você vai dar uma olhada nas respostas. Eu pulei as respostas. Perdão. Mas assim, tá aqui. Existe 51.500. Como o exercício está escrevendo aproximadamente, então poderia ser a resposta. Mas olha o que ele está dizendo assim, quantas bolsas
a mais. Nossa, professor, é isso aí. Quantas bolsas a mais? Então, cuidado com isso. O número de bolsas agora é isso, o número anterior era esse, e bolsas a mais de verdade são apenas em torno de 22.500. Ok? Então, assim, pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Espero que eu tenha situado vocês legalzinho disso, que vocês possam estar aproveitando bastante e em breve nos veremos para mais os novos conteúdos de matemática, ok? Obrigado, fique com a gente, até breve.